157, né? E foi uma bênção, nós fomos para a escola de líder, mas Deus mudou toda a situação e foi uma mensagem, né? Em nome de Jesus. Então, em Êxodo, capítulo 3, versículo 4. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 3, versículo 4. Algum irmão pode ler, mas bem alto aí para gente, um homem? Tem aí? Êxodo, capítulo 3, versículo 4. Não? E veio o Senhor, e ele se virava para ver, chamou no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Foi novamente. E veio o Senhor, que ele se virava para ver, chamou no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Sonhos. Quem estava no 157, lá no Senegal, né, vai saber que o texto é o texto. O versículo não, mas o texto é o texto. Então preste atenção a uma coisa, no propósito de Deus, para que o propósito de Deus se realize, Deus ele traça algumas coisas na vida da gente, e eu vou tratar de uma pessoa chamada Moisés. Você sabe que lá no capítulo 2, começa tudo. A criança chamada Moisés, ela nasce através da sua mãe Jacobete, né? Só que o propósito de Deus, os planos de Deus era outro. Deus estava com um projeto para uma libertação do povo. Deus tinha um projeto de libertar o povo. E o que eu trato que nós precisamos perseverar, confiar, ter fé e convicção que Deus ele vai agir na hora certa. Não é do nada que Deus ele vai pegar e dizer: não, vai ser dessa forma. Deus já tem tudo traçado, Deus já tem tudo planejado. Quando chegou a ordem para matar todas as crianças do sexo masculino, porque estava tendo um crescimento muito grande no povo hebreu, e foi pedido para jogar no rio essas crianças, o que acontece? Joquebed escondeu a criança por 3 meses. O que ele coloca em Deus, ele esconde, para que o inimigo não possa te matar, te destruir. Quando eu falei, por que Joquebed escondeu por 3 meses? Porque Deus, quando tem um projeto, esse projeto ele não pode ser morto. Quando Deus está trabalhando um projeto na tua vida, quando Deus está trabalhando algo na tua vida, você tem que colocar diante de Deus até mesmo uma situação de uma cura, de uma libertação. Se Deus está nesse projeto, então o inimigo nenhum vai tocar e destruir o projeto de Deus na tua vida. Vai acontecer a cura, vai acontecer o milagre, vai acontecer a libertação. O projeto era Moisés. O inimigo tentou destruir o projeto de Deus, mas Deus escondeu o projeto. Depois de 3 meses, o projeto foi colocado no rio. Imagine, agora o projeto ele vai descendo no rio. As conservas do palácio não conseguem ver o menino. Só quem vai conseguir enxergar essa criança é a filha de Faraó. Porque a única que podia dar continuidade no projeto, para que o projeto pudesse estar vivo, era a filha de Faraó. Que era a única que tinha condição para o projeto continuar. Você entendeu agora? Às vezes você está orando, às vezes você está colocando diante de Deus algo na tua vida, e Deus já está tudo planejado esse projeto para que
manter deserto. Nada vai ficar tranquilo para mim. Às vezes você está orando há 20 anos pela cura. Vai ser curado em nome de Jesus. As situações que a gente passa é para que a gente possa aprender a confiar em Deus. Moisés passou várias situações. Você pode ver aí, primeiro a mãe dele esconder para que ele não morresse. Depois ele vai para o rio Nilo, as donzelas estão ali, não vê, porque não tem condição. Deus pega o projeto e coloca o projeto aonde? Dentro do palácio. Deus leva o projeto para dentro do palácio. Quando esse projeto chega dentro do palácio, ele aprende, ele cresce, ele faz tudo, mas ocorre uma situação dele matar um egípcio, um soldado egípcio, e ter que sair do palácio. Preste atenção. Por que ele saiu do palácio? Porque muitas vezes a gente passa por situações difíceis, porque nós temos que aprender com o nosso Deus no deserto. Moisés saiu daqui e foi para o deserto. Midian encontrou a sua esposa, Zípora, casou, e Moisés teve que cuidar agora de ovelha, ser pastor de ovelha, aonde um dos pastores que ele tinha, que era o seu sogro, Jetro. E ele passou a cuidar das ovelhas de Jetro. Ele começou, agora, você pode colocar assim, Moisés estava dentro de um palácio e teve que sair do palácio para ir para o deserto. Muitas vezes a gente precisa estar no deserto para aprender com Deus. Mas escute bem, é no deserto é aonde Deus se levanta e se manifesta para que as coisas aconteçam na nossa vida. Porque quando eu olho para a sarça, lá quando Deus está lá, aquela sarça, aquela árvore seca, com um espinho, uma árvore que ninguém dava valor, uma árvore que você olhasse, pequena, estrutura pequena. Sabe por quê? Porque Deus se manifesta lá, porque Deus, a grandeza de Deus, ele se manifesta nas coisas pequenas. Deus não se manifesta, não age nas coisas grandes, porque a grandeza dele é para os pequenos. A grandeza de Deus não é para aqueles que já são grandes, já se acham. A grandeza de Deus não é para aqueles que acham que pode. Moisés ele pensou que com a sua força do braço ele poderia vencer. Não, ele teria que confiar cada dia mais no Senhor. Toda a situação do deserto foi para que ele aprendesse a confiar, para que ele estivesse quem era Deus que ele servia, apesar de não ter ouvido ainda a voz de Deus. Até aí ele não sabia ter ouvido a voz. Mas chega uma situação que Deus, através da quando Moisés chega a cuidar das ovelhas, que ele vai para o Monte Horebe. Quando ele olha, Moisés já era acostumado a olhar sarças pegando fogo. Só que essa tinha algo diferente. Moisés olhou a sarça pegando fogo, mas a sarça não se consumia. Não era fogo, era porque ela não se consumia. Existe algo ali especial. Então Moisés se vira para se aproximar. Imagina agora, ele se virando para que pudesse descobrir. E a visão não era o fogo, a visão era a permanência do fogo na sarça. Então muitas vezes a nossa visão, que nós olhamos para o fogo, mas o fogo não significa muita coisa não. O que significa a permanência sua em Deus. Você sabia disso? Porque muitas vezes a pessoa parece com fogo, mas são fáceis de cair, são fáceis de ser desviados, são fáceis de sair da presença de Deus. O que tem que permanecer em você é a visão aonde o fogo não se consume, porque você permanece de pé. Apesar de tudo que você passou, você continua de pé. Eu não sei o que você passou, se você passou de uma enfermidade,
que você venceu, você passou uma doença que você venceu, você passou algo na tua vida, na tua família que você venceu, até aqui o Senhor tem te ajudado, porque o projeto de Deus, ele não morre. Deus tem algo para fazer no meio da tua família, Deus tem algo para fazer no meio lá na tua casa, mas Deus precisa se manifestar. E para que Deus se manifeste, Deus tem que se manifestar em algo pequeno, não grande. Nós temos que diminuir para que Ele cresça em nós. Nós muitas vezes temos que desaparecer para que Ele apareça em nós. Esse é o nosso Deus. Deus, Ele não vai manifestar no grande, mas sim no pequeno. É aonde você vai ver a diferença. É no pequeno que Deus age. É aquele que você diz, não, esse aí não é nada, Deus não pode usar ele. Deus tem que me usar, porque eu que sou inteligente, eu que sou cara, você não é cara nenhuma. Deus age no pequeno, na humildade. Aquela sarça é humildade, aquela sarça significava que a grandeza de Deus estava ali, representava a sarça, tanto você como eu. Nós. Deus tem um projeto feito já. O projeto não pode morrer. E quando você ora Deus chamar teu nome, Moisés, ele diz, eis-me aqui. Não foi isso que ele fez aí? Moisés. Imagine agora, Deus chamando, agora Moisés vai ouvir pela primeira vez a voz de Deus que ele servia. Tudo que Moisés tinha passado, agora ele vai ouvir a voz do Deus dele. Moisés. Agora imagina, tudo que nós passamos, nós temos que aprender algo aqui. Às vezes eu só conheço Deus de ouvir falar, mas eu nunca tive uma experiência com Deus real. É isso que nós temos que ter, a experiência com Deus real. Tem pessoas que já ouviram, aí quando vem aqui, olha, eu fui curado do câncer, olha, já fui curado disso, fui curado daquilo, eu fui liberto. Querido, glória a Deus, mas eu preciso também passar muitas vezes a experiência do eu aprender. Eu só vou aprender, na verdade, porque tem pessoas que até hoje ainda não largaram o Egito. Até hoje as coisas do Egito ainda não com eles. E como é que Deus se manifesta? Porque aquele povo, pastor Pedro sabe, aquele povo lá do Egito, Deus fazia um milagre acontecer, Deus abriu o mar, fazia isso, fazia aquilo, o povo ainda era incrédulo, o povo ainda não acreditava, o povo ainda não confiava. Quando Deus chegava lá, o povo chegava na frente do mar, será que o mar vai se abrir nele? Será que Deus vai agir novamente agora? Será que Deus vai fazer? O povo sempre tinha algo. Tem uma pessoa que diz assim, será que eu vou ser curado da hepatite? Será que eu vou ser curado com câncer? Querido, o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, é o Deus que pode se manifestar e arrancar esse câncer, essa difícil. Esse Deus a gente tem por experiência. A gente tem por experiência não só de ouvir falar, mas de viver. Porque quando eu sempre tiro um momento, hoje eu não tirei, mas eu sempre tiro um momento, Paulo sabe disso, ele estava comigo lá, eu tiro um momento agora sempre para ir para a mata, alguma coisa assim, quando eu vou pregar, e lá no 157 não foi diferente. Só que quando a gente estava lá, aconteceu algo, até eu acordei lá, foi de repente eu tive que mudar totalmente a estratégia do tempo que aconteceu, porque eu não esperava. Rapaz, eu vou até contar a verdade, mas não é para usar o 157, tem um aqui, né? O rapaz chegou lá e me deu uma faca. Não vou dizer o nome da pessoa. Eu estava orando, de repente ele disse, pastor, o senhor não diga nada para ninguém, mas eu preciso de uma faca. Ele disse, não, mas eu não tenho faca. Como é que eu preciso de uma faca?
senhor não vai dizer para minha mãe, não vai dizer para ninguém que dá lá dentro agora da casa, não. O senhor vai arranjar uma faca para mim. Eu não tenho como arranjar a faca. Então o senhor vai trazer para o senhor mesmo 157. Libere. Aí fica mais fácil. Mas não é para dizer para ninguém. Beleza. Nessa hora, acontece algo em mim que já tinha acontecido lá outra situação que o pastor orou e diz assim: agora eu quero que manifeste isso e isso. Na hora que esse pastor orou, desceu tanto sangue que eu não sabia para onde é que ia tanto sangue. Eu dava papel, mais papel e o sangue descendo. Eu nunca mais. Mas era Deus agindo. Eu não sabia. Tive que colocar um monte de papel para poder estancar o sangue. O 157 não foi sangue, foi outra coisa mais referente também a esse mesmo problema. E eu disse: agora, como é que eu faço? Eu vou ter que entregar. Daqui a pouco eles estão chegando, mas que Deus fez tão bom, foi mal. Que foi um cantando, o outro para mim, o tempo foi passando. Enquanto isso, eu estava mais vendo a minha luta com Deus. Eu disse: Senhor, e agora? Eu não posso ir lá dentro e pegar para poder mudar. Eu tenho que acender. E arranquei o que eu tinha, coloquei lá no meu modelo e fui. Ninguém percebeu, 3 vezes. Foi uma mesa e 5 almas se converteram em nome de Jesus. Então, são situações que a gente passa a viver com Deus. Ou você confia ou você não confia. E então, essa forma a qual Deus chama para nós é para a gente aprender com Ele. Ele quer se manifestar. Ele precisa se manifestar. Só que Deus não manifesta grande, não manifesta pequeno. Só que Deus não se manifesta aonde as pessoas colocam que são o melhor, Deus não manifesta o melhor, Deus manifesta naquele que não é, para que Ele seja. Você entendeu agora? Então, o milagre vai acontecer na vida da gente. E Moisés começou a ouvir a voz de Deus. Deus disse: agora, Moisés, agora tu me conheces, sabe que eu sou. E eu estou te levantando, Moisés, para que tu venha libertar o povo. Porque Moisés passou 40 anos sendo ensinado no deserto. Você entendeu? Deus planejou tudo com o projeto, até o projeto chegar no deserto para aprender, para que Deus pudesse se manifestar numa sarça em que as coisas começaram a acontecer, que era a libertação do povo. Eu não sei como é que Deus está agindo, eu não sei como é que Deus vai se manifestar, mas a libertação, a cura, o milagre vai acontecer na tua vida. Nós só precisamos estar no lugar pontinho para Deus poder nos encher. As pessoas falam assim: eu quero fogo. O fogo tem que permanecer em nós. Eu sei que muitas vezes nós estamos cansados, muitas vezes nós estamos arrasados, situações que nos deixam lá embaixo. Muitas vezes a nossa fé, ela quer, mas nós temos que acreditar em Deus para que não baixa, para que a gente não venha desaparecer. Entendeu? Hoje a gente, a irmã Luana está aqui, a gente sai na terça, a gente sai na quarta, a gente fica aí na quinta, a gente trabalha de noite. E estamos caminhando dessa forma, para que Deus haja. Tá? Como eu sempre disse, quando eu estava lá, passando pelo processo de cirurgia, foi uma das coisas que eu coloquei: se eu voltar a viver, eu vou ganhar alma para viver. Graças a Deus que Deus está fazendo isso através do nome dele, e ele seja glorificado na vida. Tá? Um filho de fé em nome de Jesus.